Olá, eu sou a pastora Mônica Sampaio de Mello, dirigente da Agência Missionária Sementeira Divinas Promessas, e vou dar continuidade à leitura desse estudo devocional do Velho Testamento, redigido pelo apóstolo Jefferson Neto, cujo canal aqui no YouTube é Jefferson Neto, e também o canal da New Time Church, que é a igreja que ele preside e pastoreia na Grande Boston, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos. E nós já lemos aqui as três primeiras lições, né, do tema número 1. São 6 grandes temas. O tema número 1 é as Escrituras Sagradas. Nós já lemos a lição número 1, o estudo das Escrituras, a lição número 2, a história das Escrituras, a lição número 3, a estrutura das Escrituras. E se você ainda não viu, veja primeiro esses 3 e depois volte para cá, que hoje é a lição número 4, a inspiração das Escrituras. Eu estou fazendo esse trabalho com a autorização do apóstolo Jefferson Neto, aqui no meu canal no YouTube, canal Mônica Sampaio de Mello. Então, portanto, vamos lá. Lição número 4, a inspiração das Escrituras. Texto bíblico, Êxodo 32:16, Deuteronômio 10:4, Lucas 4:21, João 2:22, Romanos 10:11 e o texto principal é 2 Timóteo 3:16. Verdade prática. Os escritores da Bíblia foram tão influenciados pelo Espírito Santo que os seus escritos são como um todo e em cada parte a palavra de Deus a nós. Alvos. Ao término desta lição, os alunos entenderão: 1. Que o Espírito Santo é o agente da inspiração. 2. Como se deu a inspiração no Velho Testamento. 3. Como se deu a inspiração no Novo Testamento. Instruções preliminares. Apologia é definida pelo dicionário Aurélio como discurso para justificar, defender ou louvar. A igreja defende a sua fé não porque tenha crise de identidade, mas sim para deixar claro aos seus críticos que ela sabe muito bem quem é e a quem representa. No caso da inspiração da palavra de Deus, a igreja sempre sofreu ataques diversos por parte do diabo, através dos seus enviados, questionando a sua veracidade. O diabo sabe que não há libertação senão pela palavra de Deus. Sendo assim, a estratégia mais usada por ele sempre foi atacar os pontos primordiais que tornam a Bíblia a palavra de Deus. E a mais vital é a sua divina inspiração. Até mesmo no meio cristão houve e há aqueles que deixaram a dúvida corroer a sua fé na inerrância da palavra de Deus, gerando assim doutrinas paralelas para explicar a inspiração bíblica. Uma dessas doutrinas é a inspiração parcial, que ensina que nem tudo, mas apenas partes da Bíblia foi realmente inspirado por Deus. Alguns desavisados usam de textos como 1 Coríntios 7:12, abre aspas, mas aos outros digo eu, não o Senhor, fecha aspas, para embasar esta falsa conclusão a respeito da inspiração da Escritura. Um dos mais famosos teólogos que rejeitava a inspiração verbal da Bíblia era Charles H. Dodge, o qual ensinou contra a inspiração verbal no século XIX no país de Gales. De uma forma ou de outra, a Bíblia tem resistido aos mais ferrenhos críticos, cristãos ou não cristãos, as muitas escavações arqueológicas, as quais na verdade a confirmam, para continuar ocupando um lugar isolado de único livro revelado por Deus aos homens. Enfoque do texto. Como esta lição contém um forte conteúdo apologético, ela é, portanto, uma grande oportunidade para fortalecer a convicção da igreja quanto à infalibilidade da palavra de Deus, bem como seu absolutismo. Ao não deixarmos brechas na nossa convicção de que a Bíblia é a única inerrante palavra de Deus, nos tornamos mais efetivos na nossa pregação e no nosso testemunho. As demais religiões precisam fazer um grande malabarismo para forçarem seus ensinos heréticos, enquanto a igreja só precisa dizer: assim diz o Senhor.
Subsídios da lição 4. A fim de entendermos claramente como foi o processo da inspiração divina na composição da Escritura, precisamos primeiramente entender o que não é inspiração. Ponto 1. Inspiração não é um surto psicótico. Todos os escritores da Bíblia tinham suas faculdades mentais em perfeito funcionamento. O salmista disse: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha o meu coração e a minha mente. Tópico 2. Inspiração não era algo permanente. Os autores da Bíblia viviam uma vida normal à medida do possível, é claro. Muitos deles se casaram, geraram filhos e tinham problemas como qualquer pessoa de hoje. A inspiração era um ato soberano de Deus para um propósito específico e temporário, cobrindo apenas o tempo em que aquela pessoa estava em atividade ministerial ou literária. Alguns desses autores chegaram inclusive a se desviarem de Deus durante algum período de suas vidas, como fez, por exemplo, Salomão, 2 Reis 23, 13. E o tópico 3, inspiração não era um transe. Todos os escritores, profetas, salmistas, reis, sacerdotes, juízes, apóstolos, etc., quando estavam sob, no caso, inspiração divina, tinham consciência plena do que estavam fazendo, mesmo que nem todos soubessem de todas as implicações daquele ato, pelo fato da missão deles ser muito maior do que eles pudessem entender em suas respectivas épocas. Davi, por exemplo, disse: o Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse: quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus. 2 Samuel 23, versos 2 e 3. E quarto, inspiração era um sopro divino. Como será visto na lição, a palavra inspiração no grego significa soprar, gerar e conduzir, ou seja, sempre que se fazia necessário, Deus soprava sobre os seus servos para gerar o que precisava e conduzi-los da forma que precisava. A inspiração das Escrituras. Definição. Dicionário Aurélio. Abre aspas. Moção divina que, segundo a crença cristã, teria dirigido os autores da Bíblia. Fecha aspas. Teológica. Por influência da origem grega da palavra inspiração, theopneustos, que significa literalmente Deus soprou, a teologia define inspiração como o sopro de Deus. Introdução. Segundo Rick Wade, duas questões que sempre se levantam quando pregamos a palavra para os não crentes é: por que razão eu deveria crer na Bíblia? Ou então, se existem tantos outros livros, entre aspas, sagrados no mundo, por que a Bíblia seria um livro especial? Nessa lição, portanto, como resposta a perguntas como estas, falaremos da natureza das Escrituras. Será que esses escritos são apenas o objeto sagrado de dois grupos religiosos? Ou será que eles são a palavra do próprio Deus revelada a nós para o nosso próprio bem? Tópico número 1. O Espírito Santo é o agente da inspiração. O Dr. Ron Rhodes diz que a inspiração bíblica pode ser definida como a supervisão de Deus sobre os autores a fim de que, mesmo usando suas personalidades individuais e estilos literários, eles compusessem e registrassem sem erro sua revelação ao homem. Inspiração significa que o Espírito de Deus supervisionou os escritores na produção da escritura, de maneira que o que eles escreveram foi exatamente o que Deus queria que fosse escrito. Tópico 1.1. 7 fatores primordiais. Quando desmembramos a doutrina da inspiração do Espírito em partes, encontramos 7 fatores primordiais. 1. Origem divina, tudo começa nele e para ele. 2. Agente humano. O homem é o agente condutor dessa inspiração, como um fio conduz a energia que faz acender a lâmpada. 3. Escrito verbalmente, em palavras. Deus esperou até que a escrita estivesse evoluída o bastante para que pensamentos complexos pudessem ser registrados. 4. Plenária.
Toda a escritura é inspirada e não apenas partes dela. 5. Somente os autógrafos são inspirados. Esses são os documentos originais escritos pelos próprios autores bíblicos. 6. Porque a escritura é inspirada, ela é inerrante. E 7, porque a escritura é inspirada e inerrante, somente ela tem a autoridade final. Tópico 1.2. A função do Espírito. Abre aspas, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens, da parte de Deus, falaram movidos pelo Espírito Santo. Fecha aspas, 2 Pedro 1:21. A palavra movidos neste versículo vem do grego phero e significa gerados ou conduzidos. O Espírito Santo gerou o conteúdo a ser escrito e conduziu com o seu sopro cada escritor no momento em que estava produzindo. Ou seja, a vontade humana dos autores não foi a originadora ou a portadora da mensagem de Deus. Deus não permitiria que a vontade de um homem pecador viesse erroneamente registrar a sua palavra. Tópico 1.3. O fator phero. Soberanamente, Deus fez uso desta mesma palavra, phero, em uma outra circunstância na Bíblia para nos ajudar a entender o poder da inspiração do Espírito Santo. Em Atos 27:15, quando o navio onde Paulo estava se encontrava dominado por um vento muito forte, o texto diz que, sendo arrebatado o navio e não podendo navegar contra o vento, cedemos à sua força e nos deixávamos levar. Phero é isso, se deixar levar pelo vento. A força do vento que levava o navio de Paulo para onde queria representa a força da inspiração do Espírito, que conduzia os autores da Escritura na direção que ele desejasse para garantir a sua autenticidade e inerrância. Tópico número 2. A inspiração no Velho Testamento. O conceito de inspiração divina para se gerar um conteúdo que interessasse a Deus não é novo. Aliás, nós encontramos várias cenas no Velho Testamento onde a própria pessoa usada por Deus admitia a inspiração, embora esse termo não apareça no texto do Velho Testamento, o que eliminava completamente a possibilidade de mérito humano em todo o processo de revelação. Tópico 2.1. Davi sabia. Alguns servos de Deus no Antigo Testamento, no Velho Testamento, já tinham consciência total da inspiração do Espírito. Davi era um desses que percebeu que a influência divina era muito mais do que um acaso. Ele tanto sabia que disse: o Espírito do Senhor fala sobre mim, fala por mim, e a sua palavra está na minha língua. Falou o Deus de Israel, a rocha de Israel me disse: quando o justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus. 2 Samuel 23, versos 2 e 3. Davi fez determinadas declarações que hoje sabemos pertencerem ao próprio Messias, o Senhor Jesus. Em Salmos 22:1, Davi disse: Deus meu, por que me desamparaste? Confere com Marcos 15:34. E em Salmos 24:7 ele disse: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Conferir com Mateus 16:27 e também com Mateus 22:43. Tópico 2.2. Mateus confirmou Oséias. Mateus confirmou a inspiração do Espírito sobre a vida do profeta Oséias, o qual profetizou com precisão a volta de Jesus do Egito depois da morte de Herodes. Oséias 2:1 disse: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei a meu filho. Mateus 2:15 confirma: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito da parte do Senhor pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Somente por uma inspiração unilateral, Oséias poderia ter dito algo tão único com tanta precisão cerca de 750 anos antes do evento. Tópico 2.3. Jesus vaticinou. A maior de todas as provas da inspiração do Espírito
no Velho Testamento está nas muitas citações veterotestamentárias do próprio Senhor Jesus. Durante o seu ministério, Jesus fez uso de várias situações e passagens do Velho Testamento para confirmar a autenticidade do seu ensino e até mesmo do seu próprio ministério. Vejamos algumas delas. Mateus 8,4. Disse-lhe então Jesus: olha, não contes isto a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Em Marcos 7,10. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Em Mateus 12,39. Mas ele lhes respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal se lhe dará, senão o do profeta Jonas. Mateus 24:37. Pois como foi dito nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Lucas 17:28. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Tópico número 3. A inspiração no Novo Testamento. Veja o que Jesus prometeu aos seus apóstolos. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. João 14:26. Só por esta razão já seria suficiente para crermos na Bíblia como absoluta palavra de Deus. Tópico 3.1. Jesus, a maior autoridade. A hermenêutica nos diz que nenhuma declaração isolada na Bíblia pode tornar-se uma doutrina absoluta a menos que tenha sido dita por Jesus. Exemplo, Jesus falou sobre o novo nascimento uma única vez em João 3 e isto foi o bastante para que hoje tenhamos a doutrina do novo nascimento. Ele introduz o perdão mútuo em Mateus 6, 14 e 15 e isto foi suficiente para que hoje tenhamos a doutrina do perdão mútuo. Sendo assim, João 14:26, caso fosse a única declaração de Jesus sobre o assunto, já seria o vaticínio da inspiração de todo o texto sagrado do Novo Testamento. Embora uma declaração já fosse suficiente, Jesus ainda disse muito mais. Em João 14:16, 15:26, 16:7, 16:13, 20:22, em Mateus 10:20 e 12:18. Por fim, Jesus reconheceu a inspiração de Deus nele próprio. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. João 14:10. Mesmo tendo a última palavra em relação a tudo, Jesus assumiu o fenômeno da inspiração sobre si mesmo para selar o assunto de uma vez por todas. Tópico 3.2. Toda Escritura. Quando o assunto é a inspiração da Escritura, não há como não radicalizar. Ou você crê 100% ou rejeita 100%. Paulo afirmou em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é divinamente inspirada. A razão do porquê não há como ser um cristão genuíno sem abraçar as Escrituras 100% é exatamente pelo conceito de que toda ela é divinamente inspirada, ou seja, a Bíblia é a palavra inerrante de Deus dada aos homens para a salvação de todo aquele que crê. Conclusão. Esta lição veio como uma apologia, entre parênteses, defesa, da nossa fé na autenticidade da palavra de Deus. Nós, os verdadeiros cristãos, temos o dever de sermos diferentes por causa daquilo que nos alimenta diariamente, a voz de Deus através da Bíblia Sagrada. Ler a palavra, pregar a palavra, ouvir a palavra, cantar a palavra, orar a palavra e meditar na palavra gera vida em abundância. Se você não assistiu às 3 primeiras lições desse tema número 1, as Escrituras Sagradas, tem aqui no meu canal no YouTube, vai lá e assiste.